Oi, pessoal, tudo bom? Então, vamos para mais uma aula, agora de dentística, né? Sobre matrizes e cunhas. Vocês já tiveram contato, já fizeram na última aula, né? Uma restauração, já fizeram na penúltima aula também uma restauração com matriz de poliéster. Então, agora nós vamos conhecer os outros tipos de matrizes e cunhas e qual é a função, né? Teórica e prática que a gente utiliza. Por que a gente utiliza esses meios? São extremamente importantes, não tem como fazer uma restauração que envolva face proximal sem esses dispositivos. Eles são extremamente importantes. Bom, a gente sabe que nós só vamos utilizar a matriz, seja ela metálica ou de poliéster, quando tiver envolvimento de face proximal. Ou seja, aqui tem um exemplo que é a classe 2, né? Que é quando envolve dente posterior, premolar e molar. Né? Porém, a gente sabe que em classe 3 ou classe 4, que envolvem dentes anteriores, nós também poderemos utilizar, dessa vez, matriz de poliéster. Então, matriz, dispositivo que permite a contenção do material restaurador na cavidade, possibilitando a execução do contorno natural do dente, devolvendo ponto de contato quando necessário. E, obviamente, quando realizada de forma correta. Porque vocês lembram que eu comentei na aula sobre a matriz em rolo metálica, né? Que ela não é pré-fabricada, pré-contornada, então ela é utilizada apenas para proteção do dente vizinho. Por quê? Porque ela não tem uma anatomia correta que vai devolver uma anatomia satisfatória para esse dente, tá? Para essa restauração. Então, pessoal, a função, o objetivo, né, principal dela realmente é a anatomia, devolver a anatomia do dente e permitir a contenção do material restaurador. Vocês lembram que eu falei, botar matriz, botar cunha bem lá para a gengival, para o material não extravasar, né, lá naquela parede gengival. Então, uma função bastante importante, tá? Não tem como fazer restauração sem esse tipo de lança-mão desse dispositivo. Aqui, ó, classe 3, dente anterior sem envolvimento do ângulo incisal. Classe 4, também dente anterior, porém com envolvimento do ângulo incisal. Por que a importância do ponto de contato? O que é o ponto de contato? Vocês lembram que eu falei quando a gente passa o fio dental que tem que dar aquele cleque, que é o ponto de contato? É sinal de que o ponto de contato está bem formado, tá? Qual é a função desse ponto de contato? Esse ponto de contato, ele protege, tá? Principalmente essa área aqui, que é a área do col, que é uma área que fica entre a papila vestibular, tá? E a papila lingual. É uma área que fica bem na face proximal do dente. E nessa área a gente não tem queratina, então é uma gengiva mais sensível. Por isso que dói quando um alimento fica trancado entre os dentes, fica impactado e a gente tenta tirar, né, com palito ou com fio dental, por isso que dói bastante aquela região, porque é uma gengivinha que não tem queratina, então ela é bem sensível, tá? E o ponto de contato ele serve principalmente para isso, para proteger essa área mais sensível, de que os alimentos não fiquem impactados ali. E se não tem o ponto de contato, o que vai acontecer? Esse alimento vai direto para essa área ali e vai ficar trancado, tá? Provocando dor, sensibilidade no paciente. Quais são os problemas, tá? De fazer uma restauração de face proximal? O que a gente pode se deparar? Quais são os problemas mais comuns? A ausência do contato proximal, tá? Os pontos de contato eles são diferentes em cada dente, por isso que as matrizes universais, né, a matriz em rolo, por exemplo, elas não são ideais para esse fim,
tá? Melhor usar as matrizes pré-contornadas, que elas são mais evoluídas e tem específicas para pré-molares e pré-molares, que elas imitam melhor a anatomia, né? Então, primeiro problema, a gente não obter, né, ou se deparar com algum dentinho sem ponto de contato. Podemos ter uma pigmentação marginal, né, pode ficar um degrau ali, ou por falta, né, uma infiltração, ou por excesso de material e a gente não usar uma broquinha ou não usar a lixinha adequadamente, tá? Daí pode infiltrar. Sensibilidade pós-operatória, tá? Justamente por isso também, por ficar ali alguma infiltração, algum espacinho que não foi bem preenchido, né? E cáries secundárias, também em função disso, né? De ficar degrau ou excesso e ficar acumulando alimento e causar uma cárie secundária nesta restauração, né? Quando a gente fala cárie secundária, sempre ela ocorre em alguma restauração que já existe. Então, matriz. Para dente posterior, matriz metálica, né, que vai realizar restaurações em classe 2 composta ou classe 2 complexa, né? Classe 2 composta, por exemplo, uma MO. Classe 2 complexa é uma MOV ou MOVL, né? Matriz de poliéster para dente anterior, classe 3, quando não envolve ângulo incisal, e classe 4 com envolvimento de ângulo incisal. A matriz metálica, ela pode ser reta ou ela pode ser pré-fabricada. Quando a gente fala de matriz reta, é a matriz em rolo, que pode ser de 5 milímetros ou de 7 milímetros que vocês já tiveram contato, tá? Ou ela pode ser uma matriz pré-fabricada, pré-contornada, que daí nós temos vários tipos, tá? De matrizes. E também, aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a matriz de politetrafluoretileno, tá? Que é o famoso veda-rosca, tá? Que ela é uma matriz apenas protetora, tá? Para proteção dos dentes vizinhos em etapas adesivas, ou seja, para cimentação de peças protéticas, cimentação de faceta, de lente de contato, tá? Ela existe específica, né, odontológica da marca da TDV, né, que é chamada de Isotape, é uma fita Teflon, tá? Mas ela é a composição igual à famosa fita Veda Rosca, aqui da Tubosan, tá? E ela é utilizada assim, ó, pessoal. Ela gruda no dente vizinho e ela é utilizada para proteger, tá? O elemento para não ficar adesivo ali ou não grudar a própria resina. Matriz convencional vezes matriz pré-contornada, ou seja, a matriz em rolo e a matriz, né, pré-contornada. Qual é a diferença dessas matrizes? É aqui, ó, pessoal, no resultado final, tá? Quando a gente faz uma restauração, a convencional ela é reta. Ela não tem esse contorno aqui, ó, imitando, né, essa convexidade do dentinho. Então, a gente observa depois, né? Às vezes a gente até pode conseguir o ponto de contato, pode sim, tá? Mas o resultado não vai ser tão satisfatório quanto uma pré-contornada. Porque o dente, ele não é totalmente cilíndrico, tá? Ele tem uma certa constrição, tá? Em alguns pontos. Então, para que essa matriz ela consiga abraçar, né, todo esse dente, ela precisa ter uma anatomia o mais semelhante possível a ele, né, para devolver o contorno apropriado, tá? Ele, na verdade, ele é um cone anatomizado. Se vocês vão avaliar ele, ele é um cone. Ele não é totalmente cilíndrico. Ele não é um cilindro, ele é um cone com a sua anatomia particular. Então,
Matrizes protetoras convencionais, as famosas em rolo, que sempre tem que ter na maleta, sempre tem que ter no consultório, na clínica, tá? Para proteger o dente vizinho quando a gente vai remover cárie, né? Ou quando a gente vai fazer algum preparo de prótese. Lembrando que ela é afiada, porque ela é de uma liga metálica mais simples, tá? E mais fraca. E a gente corta as pontinhas, lembra? Com a tesoura, usar a tesoura para ouro, corta as pontinhas dela para ela não ficar tão afiada, porque às vezes a gente pode se cortar ou cortar a gengiva do paciente, né? Existem algumas que também são consideradas protetoras e são pré-fabricadas, ou seja, elas são pré-contornadas, né? Tem uma anatomia que elas já vêm com cunha, olha ali, elas já vêm com uma cunha embutida, tá? É uma matriz um pouco melhorada, melhor que a de rolo, tá? Ela tem uma liga mais resistente, porém ela é de um preço mais elevado também, tá? Existem matrizes para todos os gostos. A matriz convencional Toffler-Mayer, né? Ou seja, agora nós falando do porta-matriz mesmo, Toffler-Mayer, que nós podemos utilizar ele, antigamente era utilizado com as matrizes em rolo. Na verdade, é um quebra-galho, né? Porque a gente acabou de falar que a matriz em rolo é para proteção de dente. Vizinho, né? Certo. Tá? Mas digamos que vocês, que nem agora esse semestre, eu não pedi a matriz Toffler-Mayer para vocês, porque vocês iriam utilizar no laboratório, né, uma vez, se nós conseguirmos utilizar, e tem que comprar um kitzinho, né, fechado. Então, ela é um quebra-galho, tá? A matriz que tá ali com o número 2, ela é chamada de bumerangue, tá? Ela já proporciona uma anatomia, tá? Um pouquinho melhor pro dente, tá? Porque opa, desculpa. Porque ela já é uma matriz diferenciada, tá? Mas depois, com o passar dos anos, que surgiram as matrizes Toffler-Mayer mesmo, tá? Que é a número 3 ali, que tem aquelas duas, uma menorzinha e outra maior, que é para premolar e molar, tá? Que essa sim devolve uma anatomia mais adequada para o dente, com certeza. Quando que nós vamos utilizar esse porta-matriz Toffler-Mayer? Tá? Ele vai abraçar o dente. Então, pessoal, quando que nós vamos utilizar ele? Tá? Quando a gente tiver restaurações complexas, envolvendo mais faces, por exemplo, uma MOVP, tá? Talvez aquela matriz da Makira que vocês têm, ela não vai conseguir envolver todas essas paredes que precisam ser recompostas, tá? Então, a gente usa esse porta-matriz Toffler-Mayer, tá? Que ele vai abraçar, ele vai segurar a matriz e vai abraçar todo o dente. E agora existem outras, tá? Outras matrizes, como essa Ultratim Matrix, da Cosmedente, tá? E ela é a matriz que tem o contorno mais parecido com o contorno dental. Obviamente que o preço é elevado. Da Cosmedente é aquela marca que eu pedi os pincéisinhos, né? Numa primeira vez que vocês não conseguiram. Então, ela é uma matriz muito boa. Tem a Omnimatrix, que é da Ultradent, tá? Ela é dessa forma aqui. Ela pode ser usada como uma Toffler-Mayer, ó, tá? Mas ela é descartável, tá? A gente não precisa usar a porta-matriz Toffler-Mayer aqui, porque ela já vem com esse porta-matriz embutido, tá? Mas ela é descartável, né, pessoal? Usou, descartou. Aí nós temos a Unimatrix da TDV, que eu vou mostrar esse videozinho, tá? Que ela tem 3 tamanhos, tá? Para coroas mais curtas, mais longas e com extensão subgengival. Ela é parecida com essa que vocês têm.
ela vem já com grampinho próprio e vem com borrachinhas, tá? Que servem para fazer uma leve anatomização do preparo, tá? Para que o grampo entre bem ali adaptadinho na gengival, tá? É muito parecida com essa de vocês. Vou colocar esse videozinho para que vocês consigam entender melhor, tá? Hard e soft é que tem uma mais durinha, né? Um grampo mais durinho e o outro mais mole, né? O durinho, obviamente, vai exercer uma pressão maior no elemento e o soft, né? Nem tanto, existe tamanho pequeno, médio e grande, tá? E os stops de silicone, as pontinhas, né, de silicone. E matrizes de tamanhos diferenciados. Ó, colocou a cunha, como vocês fizeram, né, pessoal? Igual vocês fizeram. Ó, o grampinho. Mesma coisa que vocês fizeram, tá? É muito semelhante, o sistema é o mesmo da matriz que vocês têm, tá? Só que aqui essa vem com essa parte mais emborrachada, né? E é uma matriz importada, tá? O preço dela é bem elevado, mas a qualidade é magnífica, né? Então, a gente pode esterilizar o grampo, assim como o de vocês, né? E somente a matriz que não. Terminou, remove exatamente o que vocês fizeram, tá? E obtemos uma excelente anatomia, tá? E restabelecimento do ponto de contato. As cunhas, essas cunhas são as cunhas elásticas, tá, pessoal? Vocês lembram que eu comentei com alguns de vocês sobre essas cunhas, tá? Elas são muito boas também, tá? Elas têm tamanhos diferentes e a gente pega ela com a pinça Palmer, abre elas com a pinça Palmer, da mesma forma que o grampo, né? Que foi mostrado agora há pouco. Ó, ela é elástica, ó. A gente abre ela para colocar quando encaixa ali, solta e ela se adapta ali à matriz. Quando a gente usa esse tipo de cunha, não precisa usar o grampo, né, pessoal? Óbvio. É muito boa essa cunha. Aí temos outra marca aqui, Composite Tie 3D da Garrison, tá? Elas são mais finas que a Unimatrix. Quando a gente diz isso, não sei se vocês lembram a Duda, que a gente estava tentando colocar a tua matriz na aula, né? E a gente estava com dificuldade. É porque é de um metal, né? Mais espesso. Então, quanto mais fina, melhor. Mas aqui no Brasil a gente não tem muitas escolhas, né? Essa é uma matriz importada, que ela é mais fina que a Unimatrix, que foi que a gente viu antes. Ela tem 0,3 milímetros, tá? Ela é a matriz mais longa e antiaderente na parte interna para restauração não grudar, tá? Ela é mais longa e antiaderente, então é excelente, excelente, excelente. E o grampo ele imita perfeitamente a proximal do dente, tá? Então, assim, é muito boa, tá? A gente tem um kit, assim, ó, que vem até com um alicate, tá? Com a pinça para colocação dela, né? Semelhante à pinça Palmer. Então, é uma excelente, excelente, excelente matriz, tá? Vamos botar o videozinho aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor.
Encaixa. Ó, ela é extremamente fina, muito boa de trabalhar. Coloca a cunha. E o grampo, ele vem assim, ó, a mesmo sistema de abertura, que essa tá sendo usada é a espátula específica dele. Agarra ali, ela fica por cima, ó, da cunha. Tem um espaço assim, ó, fica bem adaptadinha por cima da cunha, tá? Se encaixa perfeitamente, porque ela tem uma parte que é mais côncava, tá? O problema é que a borracha desse grampo, ela não é tão resistente à autoclavagem. Com o tempo, ela vai degradando, né? E tem que ser inutilizada. Temos aqui Palodente V3, que é da Dentsply. Ela tem uma curvatura tanto na cervical, quanto na oclusal, então ela dá uma melhor anatomia, tá? De todas, ela é a matriz que dá uma melhor atomização de todas as outras que a gente falou. Tem só os grampos, tá? Que são chamados anéis, né? Rings da Palodente. Tem o universal e esse outro aqui que ele é mais durinho, tá? É, na verdade, uma evolução, né, do grampo anterior, esse segundo aqui, tá? Ele é de níquel titânio, não é borracha essa parte, tá? É um plástico com fibra de vidro, que ele é mais resistente à autoclavagem do que a gente falou antes, e a anatomia dele é muito semelhante ao da Garrison, que é aquele outro. O que muda é o material que é mais resistente, tá? Então, esse daqui, na verdade, ele é mais estreito, tá, pessoal? Aqui a gente tem um videozinho, nós vamos falar agora, começar a falar das matrizes de poliéster, que é para dente anterior, tá? Aqui tem um videozinho para mostrar como a gente utiliza. A gente já falou um pouco na aula, né? Ali o isolamento, ó, a isotape, ou veda-rosca, só para proteger o dente vizinho, já tá com preparo ali, tudo, né? Às vezes ela é um pouquinho difícil de inserir, mas daí pode passar uma tirinha de lixo, que nem a gente falou. Ataque ácido. Ó, em toda a parte do bisel faz esse ataque ácido. Lava, seca. Seca com o algodãozinho, passa o ácido. Dá uma secadinha, viu que deu um jatinho de ar ali, tá? Passa mais um pouquinho. Ó, fricção, né, pessoal? Fotopolimeriza por 20 segundos. Viu ali? Tirou agora a isotape. Aí o que que vai botar agora? A matriz de poliéster. Olha lá, como vocês fizeram na aula, certo? E usa aquela matrizinha ali como suporte ali atrás, ó, tá? Para inserção da resina. Facilita a inserção da resina porque vocês usam como se fosse um suporte posterior, né? Vai inserindo, tá? A resina em incrementos, a não ser que seja utilizada uma resina bulk fill. Sempre lembre desse detalhe que a resina convencional ela tem que ser inserida em incrementos de no máximo 2 milímetros, tá? Ali, ó, fazendo a paredezinha, provavelmente aí tá sendo usado uma bulk fill. Vocês estão vendo que ele pegou um incremento maior do que 2 milímetros, né? Usou ali como suporte para a parede palatina, remover o excesso, o uso do pincel, tá? Pessoal, coloquem em prática o uso do pincel, ele facilita muito a vida da gente,
tá? Só que muitas vezes a gente não tem o hábito de usar, porque pega a espátula de resina e acaba utilizando só ela, né? Mas a gente tem que pensar nos benefícios. Ó, fez a paredezinha, tirou lá para mostrar bem direitinho, tá? Ó, já confeccionou a parede palatina bem tranquilamente, né? Agora vai seguir. Ah, eu não posso deixar a matriz ali, na aula a gente deixou. Pode. Eu gosto de deixar ali, a não ser, eu acho que ele vai botar ali mais pro final. Mas eu gosto de deixar para depois fazer a face vestibular também. Foto polimeriza, tá, pessoal? Tá utilizando ali outros tipos de resina, tá? Resina para incisal, resinas menos translúcidas, para fazer a parte da dentina do dente, tá? Aí se faz esse jogo de cores para ficar o mais natural possível. Ver se a gente consegue passar aqui, pessoal. A nossa intenção aqui é, ó, botou de volta a matriz, tá vendo? Colocou de volta a matriz. Não tem como fazer essa parte final sem a matriz. Vocês vão entender o porquê. Eu acho que se alguns lembrarem, eu falei na aula que a gente utiliza ela. Ai, desculpa, passei demais. Ó, o pincelzinho ali, pessoal. O pincelzinho é muito bom. Ali ele não utilizou, mas a gente pode inclinar ela assim. E alguns de vocês fizeram na aula. E ela também causa uma lisura ali na parede proximal. Nos facilita também depois no polimento. Certo, com matrizes, tudo ok, crack sem matrizes, né? E existem vários outros tipos, tá, pessoal? Infelizmente, a gente não consegue falar nessa aula de todos, tá? Mas quem sabe mais adiante a gente vai mostrando mais tipos de matrizes que existem no mercado, tá? Vamos falar um pouquinho das cunhas, né? E da função propriamente dita das cunhas, que é proporcionar a adaptação da matriz ao dente, ok? Ela fixa, ela estabiliza essa matriz ao dente. Evita excesso de material na parede gengival. Por quê? Porque ela estabilizando a matriz fica firminha ali, ó, e não vai penetrar nenhuma resina para gengival. Promove o afastamento dental, compensando a espessura da matriz, isso é muito importante, tá? A cunha, ela dá uma certa pressãozinha, por quê? Porque ela acaba afastando um pouquinho, né, o dente para a matriz poder entrar, poder ficar bem, né, adaptadinha ali. Auxilia na obtenção do ponto de contato adequado, obviamente, né, porque ela estabiliza essa matrizinha e a matriz pode exercer sua função. Se ela fica solta ali, ela fica indo para cima e para baixo, a gente não consegue, né, fazer o uso adequado dela, né, aproveitar das vantagens que ela tem. Proteção e afastamento do tecido gengival, tá? Temos as cunhas de madeira, que são as que vocês estão utilizando. Ah, prof, mas por que tu não pediu as outras, as elásticas, né? Porque a gente pode ir agora testando, né? Se adaptando. Eu falei para vocês que eu tenho cunhas elásticas, né? Lá eu posso proporcionar, posso levar para alguns de vocês utilizarem, né? Quem quiser testar. Mas normalmente as convencionais são as de madeira, tá, pessoal? As mais utilizadas, tá? Dor, sangramento, tá? Pode ocasionar um pouquinho de sensibilidade, por quê? Porque ela vai entrar pressionando. Eu não posso colocar uma cunha ali e ela ficar dançando ali naquele espaço interproximal, porque daí é a mesma coisa que não colocar, tá? Então, o que que pode acontecer? Se causar sangramento, tá? Provavelmente aquela gengiva não está com uma saúde 100%, né?
ou realmente eu encostei ali e machuquei, né, aquela região, a gente pode fazer uso de alguns hemostáticos, né? Hemostáticos que de preferência não deixem o sangue escurecido, né? Porque isso pode pigmentar a restauração e a gente às vezes nem se dá por conta, tá? Mas a gente pode utilizar, sim, tá? Mas por isso, pessoal, que a gente avalia a saúde gengival do paciente, né? Se o paciente tem muita gengivite, né, ou periodontite, a gente sugere sempre, tá, pessoal, sempre um tratamento periodontal, tá, uma profilaxia antes da realização de qualquer tipo de restauração, tá, é o ideal. Só que, obviamente, algumas vezes a gente não tem condições, porque o paciente já aparece com o dente fraturado, então a gente não vai deixar o paciente com o dente aberto porque ele tá com uma gengivite, né, então a gente tenta fazer da melhor forma, né? Só que, obviamente, que o paciente com uma saúde gengival, né, adequada, facilita muito a realização das restaurações. As elásticas que eu mostrei antes, tá? Que é uma beleza, tá, pessoal? Elas têm também 3 tamanhos diferentes, né? A amarela, a azul e a verde, né? O que diferencia elas é o tamanho delas, né? O tamanho do correspondente ao espaço proximal. Temos as cunhas daquela matriz Garrison, né? Que elas são cunhas, tá vendo ali que ela vem tipo com um suportezinho que a gente coloca, insere com esse suporte que facilita a inserção da cunha, né? Não precisa, né, usar o grampo 121 ou a pinça hemostática, a gente insere ali e depois cleque. Só que essas têm um preço um pouquinho mais elevado. Temos a da Palodente V3 também, tá? Que elas têm 3 tamanhos, são ocas por dentro, tá? Isso facilita a leveza, né? E facilita a inserção, e essa concavidade, né? Que ela vai se assentar direitinho naquela região do colo ali, que a gente já falou, que é uma região bem sensível sem queratina, né? Então elas não espremem a gengiva, elas não entram assim pressionando com tudo. Elas são oquinhas por dentro, bem naquela região do colo, tá? Eu posso colocar uma em cima da outra, dependendo do tamanho da meia, né? Se eu tenho uma meia mais larga, né? E se for necessário, eu posso utilizar até mais de uma. Como eu vou remover essa cunha? Com alicate 121, tá? Ou a pinça hemostática curva, né? Posso utilizar esses dois instrumentais. E tem alguns dispositivos, vocês já fizeram a restauração com a bolinha de resina, tá? Mas existem alguns dispositivos, né, que nos auxiliam na confecção desse melhor ponto de contato, que são, obviamente, matrizes ultra finas, né, que tem aquela que a gente falou de 0,3 milímetros, e dispositivos para auxiliar na polimerização e pressão do material restaurador contra a matriz. Vocês utilizaram a bolinha de resina. Agora existem outros dispositivos, que são o Light Chip e o Contact Pro da TDV, tá? Vamos mostrar um videozinho do Contact Pro para vocês entenderem melhor. Vamos ver se a gente vai conseguir. Tá? Ele tem uma parte que é mais larga, tá? Para cavidades maiores. E um lado dele é para distal e o outro lado é para mesial, tá? Ele vem dois no kit, tá? Um instrumental mais largo e outro, ó. Colocou um incremento de resina ali, tá fazendo a distal do dente. Eu uso a parte do instrumento que está escrito distal, tá? E eu pressiono. Não preciso botar bolinha de resina. Vocês estão vendo que tem um suporte ali pro foto? Por quê? Porque ele é de um material transparente, né? De um acrílico transparente. Ele não é de metal. Então, eu coloco ali aquele incremento de resina, tá?
não utilizo, não fotopolimerizo, aperto aquele incremento com esse instrumento, daí eu fotopolimerizo sob pressão, que nem com a bolinha, tá? A gente colocou a bolinha, apertou a bolinha pressionando, né, contra a matriz e daí polimerizou. Que esse instrumento aí, ele já facilita, né, porque já tem até um suportezinho ali pra gente colocar o foto. Só que uma desvantagem que eu vejo é que às vezes ele não entra, né? Como a gente tenta fazer cavidades mais conservadoras possíveis, às vezes mesmo o esmolo ali não entra na, na cavidade, tá? Então a gente faz uso da nossa amiga bolinha de resina. Vamos lá. Então, pessoal, é isso que eu tenho para passar para vocês hoje sobre matrizes e cunhas. Tá? Como eu falei, tem vários outros tipos no mercado e a gente sempre tenta trazer, né, atualizações e materiais. Claro, às vezes tem alguns que entram no mercado, não se obtém muito sucesso, né? Às vezes é valor elevado e não tem um destaque assim comparado a outros. Mas é bom que vocês tenham acesso e saibam, né, o que a gente tem a nosso alcance, e às vezes um não se adapta e outro se adapta, né? Então a gente tem que testar o que a gente tem disponível aí no mercado pra gente. Tá bom? Obrigada. Beijo, bom fim de semana. Tchauzinho.